nós começamos essa série de basicamente 2 lives, né, no livro de Abacuque, porque Abacuque é um profeta que viveu os mesmos dilemas que nós vivemos todos os dias, né? Ele percebeu que o povo de Deus estava sofrendo uma grande ameaça, né? E o povo ia ser destruído. E ele vai falar com Deus, né? Até mesmo como uma lamentação. O Senhor não tem dó do seu povo? Né? Vai deixar acontecer isso? Ou seja, ele começou a viver uma crise de fé. E eu acredito que todos nós vivemos crise de fé. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas você que está aí conectado, você tem dia que o negócio não cai, a energia cai, tem dia que cai sim. Tem dia que eu preciso me levantar, me colocar na presença de Deus e falar, Senhor, me mantém de pé, me coloca de pé, para que eu possa viver todos esses momentos. E assim como todos, também oro, como Abacuque, dizendo, nossa Senhor, até quando vai? Vai demorar muito? Até quando vamos viver essa situação? Até que tempo nós vamos ficar nessa realidade? O Senhor vai vir em nosso auxílio? O Senhor vai vir nos ajudar? Como é que nós vamos ficar? Então me vejo muitas vezes como Abacuque. E tenho certeza que muitos de vocês que estão comigo aqui, né, tanto no Face como no Instagram, também se veem como Abacuque. Muitas vezes clamando e reclamando, né, e pedindo a Deus uma luz para o que está acontecendo. E aí, na primeira live, nós refletimos Abacuque 1, de 1 a 11, onde ele reclamou, ele falou para Deus ter piedade. E Deus disse para ele, olha, está tendo problema aí com vocês. Vocês estão indo muito a juízo, né? Vocês estão andando por falsos caminhos, né? Vocês estão vivendo situações que não são coisas boas para Deus. E agora, hoje, no versículo 12, eis uma resposta. Não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, o imortal? Olha ele de novo cutucando Deus, olha só. Senhor, vós destinaste esse povo para fazer justiça, o rochedo, vós o designaste para aplicar castigos? Vossos olhos são por demais puros para verem o mal. Não podereis contemplar o sofrimento. Por que olhareis o ímpio e vos calareis, enquanto o malvado devora o justo? Transmitirei aos homens, como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono? Ele pesca todos com o anzol, pega-os no covo e recolhe-os na rede. E com isso se alegra e exulta. Por isso oferece sacrifícios à sua massa. E queima perfumes à sua rede, porque graças a ele teve pesca abundante e suculento manjar. Mas continuará ele a esvaziar sua rede e a degolar impiedosamente as nações? É maravilhoso ver um diálogo desse. Por que é maravilhoso? Porque você vê que para Abacuque, Deus era um íntimo dele, era amigo dele, era pai dele, era companheiro dele. Então ele falava com Deus com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E esse é o chamado de Deus para nós nesses tempos agora. É falar com ele com naturalidade. Você percebe que muitas vezes nós temos problemas, nós pedimos para alguém rezar, reclamamos com o outro, pedimos para alguém falar, pedimos uma ajuda, e nós às vezes esquecemos de falar com Deus nessa intimidade, como falava o profeta Abacuque. Ah, Senhor, olha lá, os pescadores, eles prestam culto às suas redes, que a rede traz coisa para eles, mas eles cuidam bem dela, e o Senhor não vai cuidar bem do seu povo? Então ele fala com Deus face a face. E é isso que o profeta quer transmitir para nós. Nós também precisamos aprender a falar com Deus face a face, a estar próximo de Deus, a falar com Ele as coisas que nós temos no nosso coração. Às vezes nós estamos entristecidos, digamos para Deus que estamos entristecidos. Às vezes não estamos nem entendendo o que Ele está realizando, digamos para Ele que nós não estamos entendendo o que Ele está realizando. Às vezes nós não conseguimos ter percepção
de tudo que está acontecendo, seja na nossa vida espiritual, seja nos nossos negócios, seja nas coisas que nós estamos fazendo. E aí, nós olhamos para ele, podemos falar com ele com muita clareza, com muita naturalidade. Estamos com dificuldade de te entender. Estamos com dificuldade de perceber a forma como o Senhor nos ama. Porque o Senhor diz que nos ama, mas não estamos percebendo isso. E aí ele continua no capítulo 2. Vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Olha, aqui Abacuque dá para nós uma lição sobre aquilo que nós estamos vivendo, que é, nós estamos fazendo um jejum de 30 dias sem lamentações. Estão se lembrando disso? Que nós já estamos por 10 dias para vencer o nosso jejum? E Abacuque vira para o pai e diz assim, olha, não vou me lamentar, eu vou ficar de sentinela, postar-me sobre a trincheira e vou espreitar o que vai me dizer o Senhor. Então, ele, em hipótese nenhuma, ele diz assim, você não é o meu Deus, você não me abandonou, você não cuida de mim. Não houve uma lamentação e nenhuma murmuração. Ele vira para Deus e diz assim, eu vou ficar de trincheira. Ou seja, vou ficar na trincheira da cidade e vou ficar esperando você falar comigo. Vou ficar esperando você se dirigir a palavra a mim. Vou estar lá de plantão. Mas ele não lamentou. E o que ele vai responder ao meu pedido? Então, o profeta está mostrando para nós muitas vezes temos pressa na resposta. Nós queremos resposta imediata, queremos que a resposta venha de pronto para nós. E o profeta está nos ensinando, não, a resposta às vezes não vem de imediato. Às vezes você tem que esperar um pouco para que a resposta possa vir, para que a resposta possa chegar até você. Espere, aguarde um momento. Às vezes você tem que ficar de sentinela. E aí, quando Abacuque disse que iria ficar de sentinela, Deus deu a resposta. Abacuque 2, 2. E o Senhor respondeu-me assim, escreve aí esta visão, Abacuque, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas, se tardar, espere-a. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo. Mas espere ela chegar. Ela não vai faltar. Ela não vai tardar. Ela vai chegar. Por quê? Ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo viverá por sua fidelidade. Deus fez uma promessa para o Abacuque e disse, escreve aí na sua tabuinha, tá? Porque essa hora vai chegar, este momento vai chegar. Eis que vai sucumbir o pecador, mas vai prevalecer a alma do justo, vai prevalecer a alma do íntegro. E ele continua dizendo, mas o justo vive por sua fidelidade. Fidelidade a quem? A Deus. Então, Deus fala para Abacuque, ok, você está aí de plantão, esperando sobre a muralha, seja justo, seja fiel, e eu não vou tardar em manifestar o meu amor e a minha presença na sua vida. Sem dúvida, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não tem repouso, dilata a goela como a voragem da habitação dos mortos e se mostra tão insaciável como a morte. Ele junta para si todas as nações e engloba a si todos os povos. Deus fala para ele um alerta, olha só, no meio de vocês tem pessoas injustas, tem homens injustos. Olha para o nosso mundo aqui, parece que isso não existe, né? É só no tempo de Abacuque. Tem pessoas aí que preferem ver a morte para poder ganhar o seu poder, para ter a sua condição. E aí, ele continua dizendo para Abacuque, não tenha pressa, espere,
eu vou fazer a minha justiça. Talvez você esteja pensando aí com você assim: meu negócio naufragou nesse período. Que será de mim? Que será que o meu Deus vai fazer de mim? Ele está dizendo assim para você: não tenha pressa. Se você é justo e fiel, eu vou fazer a minha justiça na tua vida. Não se apresse. Não fique apavorado, eu vou fazer a minha justiça. As coisas vão acontecer. O problema é que nós temos um desafio para superar as nossas condições de vida. É que nós queremos o socorro de Deus de imediato. Mas nós não olhamos para Deus e não perguntamos para Ele o que é que tem por trás de tudo que está acontecendo. Qual é a tua pedagogia? O que é que você está usando de modelo pedagógico para educar o seu povo? E pensa com você. Olhando as mídias sociais, será que nós podemos dizer que as pessoas já perceberam o que Deus está fazendo? Eu acredito. Eu estava olhando estou com 5.000 seguidores, e eu dei uma olhada nesse negócio e percebi o seguinte: eu tenho uma grande gama de amigos que publicam a vitória de Deus todos os dias e todas as manhãs. Mas em compensação eu vejo lá uma grande gama que lamentam, murmuram e reclamam. De tudo. Lamentam e murmuram de tudo. Ou seja, eles estão sobre a sentinela, mas para ficar olhando para as mazelas do mundo. E não foi isso que Abacuque nos pediu. Abacuque disse: faça como eu. Fique sobre as sentinelas para olhar a vinda e a glória do nosso Senhor, nosso Deus e nosso único Salvador. E aí você pode dizer: difícil, muito difícil entender a pedagogia de um Deus assim. Realmente. Realmente. Por isso que nós somos humanos. Por isso que nós estamos sob o domínio do nosso Deus e Criador. E nós não somos o Deus. Pois esse foi o grande erro nosso no início da humanidade. Foi querermos achar que tínhamos a sabedoria e que podíamos ser tão bem ou igual a Ele. Mas não é esse o chamado de Deus para nós. Não é isso que Ele tem para nós. Então não adianta nós dizermos assim: nossa, se não fosse a Eva comer a maçã, o mundo não estaria assim. Se não fosse a Eva, teria sido a Alcione, teria sido a Rosângela, a Lu, a Eliane, a Kelly, o Reinaldo, a Pati. Seríamos nós que teríamos comido. Por quê? Porque essa origem, ela está em nós. Essa origem do pecado está em nós. Então teríamos cometido a mesma situação que eles cometeram. Não teria sido diferente. Então é momento de pararmos, olharmos e nos perguntarmos: somos realmente íntegros? Temos realmente integridade? Eu fiquei fazendo uma reflexão comigo de como que eu estava vivendo esses 30 dias de não murmurar. E aí, de repente, me vi um dia da semana muito irritado. E aí os meus segredos internos, um disse para o outro assim, né, meus neurônios: você não está murmurando, você só está nervoso. Eu falei: larga a mão de ser mentiroso para você mesmo, você está murmurando sim. Por que você está nervoso? Porque você está insatisfeito com isso. Você não está verbalizando murmuração, mas você está tendo a atitude de um murmurador. Você não está tendo uma atitude como a atitude de Abacuque, que pediu para mim pelo povo, intercedeu pelo povo, clamou pelo povo, pediu socorro pelo povo, e depois foi ficar em uma sentinela esperando a presença e a volta de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós criamos o nosso Deus. O nosso Deus tem o nosso formato. O nosso Deus tem o nosso querer. O nosso Deus tem o nosso jeito
que nós desejamos que Deus seja. Mas não é esse o verdadeiro Deus. Então, cuidado, para você não projetar uma imagem de Deus, que é a imagem de Deus da qual você imagina que gostaria que ele fosse, e não aquela que ele é. Porque o Deus verdadeiro diz, seja íntegro. E às vezes você quer ser íntegro naquilo que te interessa, mas você não tem integridade naquilo que vai afetar você. A palavra de Deus diz, ame. E nós queremos amar só a quem é possível. A palavra de Deus diz, seja despojado dos teus bens. E nós queremos nos despojar somente daquilo que interessa. Então nós precisamos pedir a Deus que revele ao nosso coração verdadeiramente a sua identidade, a sua verdadeira identidade de Deus. E foi isso que Abacuque foi buscar na palavra. Ele foi falar com um Deus verdadeiro, do qual ele pôde dialogar com ele, falar com ele e dizer a ele que estava triste de ver o povo que ia ser invadido, que ia ser massacrado. E o Deus verdadeiro responde para ele: está faltando integridade nos seus corações. Eu sei que talvez muitos de vocês estejam pensando assim: será que não seria momento de proclamar uma palavra de esperança? Será que não seria momento de proclamar uma palavra de exaltação que ajudasse aqui essas 70 pessoas conectadas a terem um ímpeto de se levantar? Eu acredito que nós temos tido muitos enganadores, muitos, que pregam o Deus à sua forma e não a forma do verdadeiro Deus. Então, se levantar significa: vou me colocar diante do Deus verdadeiro, o Deus que é Senhor do céu e da terra, o Deus que é o Deus de Abacuque, o Deus que olha para a humanidade e vê a humanidade se perdendo nos seus caminhos, nos seus descaminhos, e permite acontecer coisas. Tudo está sob o domínio de Deus, tudo está onipresente, onisciente, tudo está sob o seu domínio. Mas ele permite que algumas coisas aconteçam para sermos corrigidos. Não sei vocês, mas eu tenho sido imensamente corrigido nesses tempos. Tenho sido corrigido pela saudade das pessoas, de não poder estar junto com quem eu gostaria de estar. No mês passado, na minha família, acho que teve de 6 a 7 aniversários que nós não pudemos comemorar. Eu não pude estar junto de amigos que eu sempre, às vezes, estava. Eu não pude ir para a mesa da Eucaristia e me saciar do alimento que me salva. Eu não pude estar junto, presencialmente, fisicamente, dos amigos que eu tenho na minha caminhada. Muita coisa me foi tirada. Eu perdi boa parte do meu trabalho, assim como muitos de vocês perderam. Tive que me reaprender a trabalhar e começar a funcionar rapidamente e mudar o jeito de fazer. Mas eu acredito que tudo isso me fez pensar claramente. Eu não posso confiar nas minhas forças, eu não posso confiar no meu exército, eu preciso confiar no meu Deus, somente no meu Deus, porque a minha força, ela se acaba com os anos, ela se acaba com a doença, ela se acaba com as preocupações, ela se acaba com N possibilidades. Mas a força que eu tenho no meu Deus, esta não se acaba nunca. Então a força que você tem no seu Deus, essa não se acaba.
porque nós não somos seres desse mundo. Nós estamos apenas de passagem. E passando por aqui, vivendo uma experiência de confiar em Deus. Então é como se pudéssemos dizer para Deus: muito obrigado pelo sofrimento que nós estamos tendo, porque isso está me proporcionando crescer como cristão, crescer na caridade, crescer no amor, crescer no respeito e crescer principalmente na certeza de que meu estado final é o céu na tua presença. Então, assim como Abacuque, que Deus dê para nós um espírito destemido, que fique sobre a guarita, esperando a palavra de Deus para nós, mas que não lamentemos, não murmuremos em nenhum minuto da nossa vida. E eu quero, antes de encerrar essa live, rezar por cada um de vocês que estão aqui. Vocês que estão no Instagram, vocês que estão no Facebook. Se você está aí junto da sua família, se reúna aí um instante com a sua família, com a sua esposa, se está com os filhos. Segurem nas mãos. Se você desejar, você coloca a mão sobre o seu coração. Se sentir bem, feche os teus olhos. E eu quero pedir por cada um de vocês que estão aqui hoje, para que Deus dê a vocês agora uma nova unção do Espírito Santo, para que vocês sejam fortalecidos e possam estar de pé na sentinela, esperando a revelação de Deus para a sua vida. Que Deus possa curar as pessoas da família que você está pedindo. Que a graça de Deus seja derramada agora sobre elas. Que você tenha intimidade com Deus assim como teve Abacuque. E diz para ele: cura, Senhor. Liberta os doentes da minha família. Renova neles a esperança. Renova neles o amor. E eu quero pedir também, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor dê a cada um dos teus filhos, principalmente aqueles que dependem dos seus negócios para sobreviver, uma abertura de inteligência, para que eles possam olhar para os seus negócios e ver as possibilidades que o Espírito lhes revela. Tira-lhes da cegueira agora, eu te peço, ó meu Pai. Tira a cegueira dos olhos dos teus filhos, para que eles possam enxergar as possibilidades que o Senhor está dando a eles. Quantas possibilidades o Senhor está oferecendo aos teus filhos agora? Abre-lhes o coração. Abre-lhes. Eu lhe peço, Pai, por essa tua filha que está grávida, que está ansiosa e com medo, abre-lhe as possibilidades para que ela possa ter a certeza que o Senhor está cuidando dela em todos os instantes. Eu quero te pedir, Pai, também por aqueles que perderam os seus trabalhos. Abre-lhes as possibilidades agora, Senhor. Abre-lhes as portas para que eles possam enxergar novos caminhos e novos horizontes. E eu quero lhe pedir principalmente por aqueles que sentem medo, por aqueles que sentem frio na barriga, sentem tremor, se sentem sacudidos por dentro pelo medo, liberta-os agora de todo o medo, eu te peço, no nome de Jesus. E na certeza que o Senhor está cuidando de nós, eu glorifico o teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir da próxima semana, eu vou fazer com vocês uma série de lives a respeito de uma pessoa muito especial da Santíssima Trindade, chamada a pessoa do Espírito Santo. Quero fazer uma viagem por essa história, contar para vocês como foi meu encontro com essa pessoa extraordinária da Santíssima Trindade, o que ele fez na minha vida, e vamos clamar também para que ele realize na vida de cada um de vocês. Então vamos nos preparar para a próxima terça, a primeira live do Espírito Santo, para que Deus transforme profundamente o nosso coração e nos ensine, nos capacite a utilizar dessa pessoa maravilhosa que Ele colocou para cuidar de nós. Porque Ele disse, eu vou para a casa do meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para estar com vocês. Então Ele está conosco, vive em nós, habita em nós. E muitos de nós vivemos na miséria e nos esquecemos que Deus está em nós. Então, a partir da próxima semana, vamos ter mais ou menos umas 3 ou 4 lives baseadas na pessoa do Espírito Santo. E convoco vocês, conclamo vocês. Faltam 10 dias, porque no 13º nós vamos fechar para continuarmos o nosso jejum de não lamentar em hipótese nenhuma, sem murmuração. Que Deus abençoe e já começa a derramar o fogo transformador do Espírito sobre a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e que Deus nos permita em breve podermos estar juntos e nos abraçarmos fisicamente, tá? Mas enquanto isso não acontece, recebe aí o meu abraço. Que você possa sentir o calor de Deus na noite de hoje e sinta-se abraçado pela pessoa de Jesus. Que Deus os abençoe imensamente. Fiquem com Deus.